Bom dia, vamos lá. Antes tarde do que nunca, vou cumprir minha promessa a vocês, né? Que já está desatualizada, diga-se de passagem. O título que eu resolvi dar a isso foi Ninguém é mocinho nessa história e toda história tem dois lados sempre. Para quem já estudou comigo, sabe que eu pauto sempre por ler os dois lados da história. Do vencedor e do vencido, dos dois que estão em guerra, enfim. Então, assim, a grande questão aqui é que nem Ucrânia, nem a Federação Rússia são mocinhos nessa história. E por quê? A gente tem que voltar um pouco no tempo. Então, vamos voltar no tempo, porque o tempo é o senhor da razão. Vamos lá. Vocês se lembram, claro que se lembram, quem não lembra, dá um Google, por favor, que nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? E que ao final da Segunda Guerra o mundo ficou bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética, etc. e tal. União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, começou por fim, na década de 70, a entrar em colapso econômico. Por quê? Uma forte crise econômica acabou por levar a uma crise política dentro da então União Soviética, que culminou mais tarde, lá na frente, nos anos 90 e 91, com a renúncia do Gorbachev. Quem não se lembra do Gorbachev era aquele senhor gordinho, fofinho, simpático, sorridente, que tinha uma mancha na testa e que fez assim, o mundo ocidental cair de amores por ele e pela esposa que andava chiquérrima. Enfim, a gente lembra, e claro que lembra, que as crises econômicas levaram a Rússia à Primeira Guerra Mundial, né? E quando ela mesma saiu para formar o que conheceríamos, ou o que ficamos conhecendo como a União Soviética, o RSS, por aí vai, a gente sabe também que crise econômica não é novidade em lugar nenhum desse nosso mundinho. E que são elas que justificam tanto as ditaduras tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda. Então, e aí o que vai acontecer, né? Nessa tal crise da década de 70, que foi muitíssimo mal administrada pela União Soviética, a gente tem que lembrar que a União Soviética era a Rússia e todos os países do entorno, cada qual com a sua economia, a sua saída para porto, cada qual com um produto ou uma qualidade que colocavam essa grande união de repúblicas como uma superpotência, né? E aí o que vai acontecer? Essa crise econômica dos anos 70, e se a gente olhar para a história do mundo, a gente vai ver que o mundo passa por N crises econômicas que vão desembocar em crises políticas, que vão gerar bipolaridade e tudo mais. E essa crise foi muitíssimo mal administrada. Não houve um projeto em que fizesse um planejamento, como foi o planejamento da própria União Soviética, não houve um planejamento em que levasse à superação dessa crise. E a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo bipolar e num mundo onde eu tenho, por um lado, um capitalismo fortíssimo e a União Soviética, como uma república socialista, não faz frente a esse capitalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma economia externa que precisa ser forte para a própria manutenção. Então, essa crise vai levar a uma carência de produtos muito grandes, produtos de subsistência, no próprio interior da União Soviética, e a carência de produtos faz a qualidade de vida diminuir singularmente. Diminuindo a qualidade de vida, é óbvio que a gente tem a insatisfação. Ao invés de uma solução para essa crise, o que aconteceu? Nós tivemos um excesso de autoritarismo por parte do Partido Comunista e do seu secretariado. Esse excesso de autoritarismo eclodiu em censuras à imprensa, às manifestações populares, né, até mesmo sanções religiosas. E aí o Estado passa a controlar tudo com mãos de ferro, né, com duras mãos. E a gente também sabe por experiência que quando você aperta demais, o produto no interior das mãos acaba vazando por algum lugar, né? E isso foi o que acarretou foi o enfraquecimento do Partido Comunista. Em 1985, então, sobe ao poder o simpático Gorbachev,
né, que se torna secretário do Partido Comunista. E ele tinha um plano, um projeto de governo, né? O projeto de governo dele incluía reestruturação e transparência. A reestruturação seria a perestroika, que a gente ficou conhecendo como perestroika, e a transparência era a glasnost. Muito bem. Em linhas gerais, essa política tinha como principais objetivos a modernização da Rússia, a redução da participação estatal na economia, da interferência nas questões civis. Só que essa interferência foi exatamente a base da Constituição da União Soviética como um todo. Você tirar a interferência estatal, onde todo o controle por décadas vinha sendo do Estado, não é algo que se faz em 4 ou 5 anos. Diminuir os gastos militares, por exemplo, e o auxílio econômico nessas ocupações soviéticas, parecia, por um lado, uma excelente opção. Mas, por outro lado, dava aos povos que dependiam dessa ocupação e da renda gerada por ela, né, porque tem renda, tem consumo, né, esse leste europeu dava a eles o quê? A insatisfação pela falta de renda e, ao mesmo tempo, o sonho com a liberdade daquele daquele sistema anterior, do sistema da União Soviética. E a gente tem que pensar que toda a União Soviética, e eu já falei sobre isso, estava calcada na economia do conjunto de países que a formavam, certo? Quando você dissolve isso, quando você começa a dar a possibilidade de liberdade, você também está perdendo renda. Então, derrubar o Muro de Berlim, por exemplo, foi o ponto de partida para que os povos como Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, clamassem pela sua independência. E os movimentos separatistas foram crescendo a ponto da gente ver a ruptura da União Soviética mais tarde. Com exceção de 3 ex-integrantes que não participaram disso de forma cooperativa, digamos assim, né? A Estônia, a Letônia e a Lituânia não entraram nessa dança da forma como ela vai se desenvolver, né? No meio disso tudo, a política de abertura lenta, gradual e restrita de Gorbachev, enquanto o mundo ocidental aplaudia, olha, a União Soviética está se abrindo para o mundo, está descendo a cortina de ferro, olha que interessante, vamos ver quais são os carros deles, vamos ver o que eles vestem, o que eles comem, o que eles bebem. Enquanto a gente estava aqui achando tudo lindo, maravilhoso, né? A população e o próprio governo, principalmente o governo, o Partido Comunista, sofria ataque de todos os lados, porque a população passava fome. Enquanto a burguesia russa, queridos, não é porque a União Soviética que não tinha burguesia russa, não. Enquanto a burguesia russa exigia, enquanto a burguesia russa exigia garantias de que não perderia os seus privilégios, né? Quem estava do outro lado de Gorbachev? O Boris Yeltsin, que é quem acaba indicando Putin, que está lá no poder há décadas, como seu sucessor. O Yeltsin era o sucessor, o opositor mais radical do Gorbachev. Em 91, o Partido Comunista teve as suas atividades suspensas e o Congresso foi dissolvido. 91. E aí temos uma bagunça começando a se formar, né? O que acontece? A gente tem uma dissolução da União Soviética, foi formada a SEI, que era uma comunidade de estados independentes, com 12 desses estados que faziam parte da União Soviética, menos 3, Letônia, Estônia e Lituânia, que entendiam que eles haviam sido incorporados à força, por coerção, à União Soviética. Então, a partir daí, nós temos a Rússia, a Federação Rússia, e as demais repúblicas nessa comunidade econômica, né? E o que aconteceu com os armamentos, as divisas, as dívidas e os compromissos internacionais de todos esses países recém-separados da União Soviética. Em princípio, a Federação Russa assumiu as obrigações internacionais mas também retirou bens, investimentos, aplicações, armas,
de todos esses territórios, tá? Tudo o que supostamente ou teoricamente faria parte da Rússia e não da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. O mundo tinha agora uma única superpotência, né? Olha só os Estados Unidos. A partir desse momento, até um pouco antes, as usinas nucleares russas começaram a ser supervisionadas por organismos internacionais. Então, assim, a Rússia, na política da glasnost, da transparência, começou a mostrar para o mundo o que ela tinha de fato. Olha, eu tenho um poderio sim, mas ele está controlado. O que nós ocidentais vimos, que eles tinham um carro Lada, horroroso, quadradinho, não era moderno como os nossos, né? Enfim. E aí, e o Gorbachev, ele ganhou o Nobel da Paz. O Gorbachev ganhou o Nobel da Paz, a gente já está no Yeltsin e já a gente entra na gestão Putin. O que vai acontecer? As divergências ideológicas desses ex-membros da União Soviética foram eclodindo em pequenas guerras, em pequenas independências. Enquanto isso, a Federação Russa se reorganizava e crescia economicamente. Por que eu estou falando dessas pequenas guerras aqui? Eu estou falando da Iugoslávia, eu estou falando da Tchecoslováquia, eu estou falando dessas notícias que a gente ouve aqui e ali e esquece rapidamente porque está so far away, né? Enfim, mas aí a gente tem que falar da OTAN. Então, o que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, organizada em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos, que tinha como objetivo o quê? Qual era o objetivo principal da OTAN? Né? Porque agora ela está falando que é o objetivo principal da OTAN. O objetivo principal da OTAN é manter a paz entre os povos, né? Manter entre os seus signatários, são 30 países membros, né? Em que um defende o outro. Olha só, um por todos e todos por um. Um foi ofendido, todos vão defendê-lo. A gente lembra muito bem do período da paz armada, anterior à Primeira Guerra. É exatamente a mesma coisa, né? A gente tem, de um lado, sob a batuta dos Estados Unidos, 30 países se armando, apontando mísseis, colocando baterias antiaéreas, postos de defesa para um possível ataque russo. Então, aquela coisa que a Guerra Fria acabou, não acabou. Se eu tenho uma organização internacional que continua se armando e se mobilizando para isso, não acabou. Muito bem, devagar e sempre, né, os Estados Unidos vêm expandindo e dominando essa influência de poder dentro da OTAN, caminhando para o leste europeu e até chegar na Ucrânia. O presidente Putin, outro dia, numa entrevista, eu vou tentar disponibilizar aqui com vocês, colocou isso de uma forma bastante clara, né? De 2014 para cá, nós tivemos 5 ondas de avanço de postos da OTAN. O que é esse avanço da OTAN frente à União Soviética? É a ocupação de territórios e colocação de mísseis. E isso é claro na Ucrânia. E por que na Ucrânia? Porque a Ucrânia é uma bagunça. Porque a Ucrânia é a contradição em forma de país, entendeu? São duas tendências políticas muito fortes lá, a azul e a laranja, que disputam o poder internamente, um de extrema-direita e um de extrema-esquerda. Um está muito a favor, muito encaminhado para o lado europeu e é xenofóbico em relação aos russos étnicos e vice-versa, tá? Só que esse lado aqui, além disso, tem um movimento separatista forte lá na região de Donbas. Então a gente vai ver que o que vai acontecer lá, o que aconteceu já. Nós tivemos pequenas declarações de liberdade ali, de república, e a Ucrânia, que já era dividida ideologicamente, vai passar a ser dividida territorialmente, tá certo? Então a gente lembra que o oeste ucraniano é a parte mais europeia, mais elegante, mais capitalista, né? A que quer entrar para a União Europeia, enquanto o leste é a parte mais russa, a parte que tem uma questão étnica mais forte, tá certo? A Ucrânia é tão dividida, mas é tão dividida que é dividida até no futebol. Tudo bem, gente, futebol, política e religião a gente tenta não discutir, porque dá briga, vai dar briga até no futebol. Por quê? Porque os times de futebol são bancados, são patrocinados pela máfia russa, por grandes marcas europeias, enfim,
é tudo muito dividido. E lá a gente tem jogador brasileiro à beça, muito demais. Tanto que eu coloquei para vocês uma brincadeira lá no Instagram, né? Não é uma brincadeira, é uma pergunta muito séria. Que os brasileiros lá fizeram um alarde que eles estão lá abandonados. Gente, não está abandonada, não entra avião no espaço aéreo ucraniano. Né? É impossível tirar alguém neste momento. Neste momento até ontem, tá? Porque hoje eu ainda não me atualizei. Mas até ontem era impossível tirar alguém de lá. Só que além disso, um monte desses brasileiros se naturalizaram ucranianos. E daí, professora? E daí ele se naturalizou, ele tem obrigações. Né? É algo para a gente dar uma procurada também. Muito bem. Continuemos. Deixa eu ver aqui onde eu parei, porque eu tô sem aquele quadro que eu adoro aqui atrás, de fazer aquele monte de rabisco, então, enfim. Muito bem. Lá pelos idos de 2015, tá, foi assinado um acordo, o Acordo de Minsk II, da região de Minsk, que foi seguido por mais de 29 acordos. É este acordo de Minsk, que o Putin está invocando e que quer reativar, que seria dadas garantias de preservação do território, das fronteiras russas. Vamos lá, vamos concordar, gente. Ninguém quer míssil virado para sua casa, né? Sem defender o Putin, porque ele é imperialista, ele serve a grandes grupos econômicos também, ele propõe barreiras econômicas também, mas, né, ninguém vai querer isso. Bom, enquanto isso, as lideranças separatistas e o governo ucraniano acusaram-se mutuamente de ferir o cessar-fogo nessas 29, 30 com o acordo de Minsk, acordos de 2014 para cá. Né, a gente até chama isso de conflito congelado. Guerra Fria, conflito congelado, né? Enfim. E no meio disso tudo a gente teve o Euromaidan. Não é Iron Maiden, não, Euromaidan, que foi aquele movimento, foram os grandes protestos ultranacionalistas que acabaram por derrubar o governo ucraniano de até então. Nós devemos lembrar disso, né? Não tem muito tempo, né? Há 8 anos atrás, nós tivemos ali na praça do centro de Kiev aquelas bandeiras azuis e amarelas, tinha, enfim, bandeira da União Europeia e algumas bandeiras nazistas também. É interessante lembrar que os movimentos neofascistas e neonazistas na Ucrânia são muito fortes e não são reprimidos como deveriam ser, né? Como o resto do mundo os reprime. Resumindo, há uma Ucrânia que quer uma vaga na OTAN, uma outra que quer se separar da própria Ucrânia, né? Da Ucrânia como um todo, que é a parte lá do leste, e 2 grupos políticos fortes brigando pelo poder. Tem uns boatos também que a Ucrânia ainda mantém umas ogivas nucleares. Mísseis apontados para a Rússia, a gente sabe que tem. Enfim, qual a grande questão nisso aí tudo? A grande questão é que, por trás disso tudo, há um grande jogo de provocação do Biden a Putin, que utiliza a divisão da Ucrânia como pretexto, porque é o ponto mais fraco. Né? O que aconteceu lá? Os Estados Unidos estão lá do outro lado. A gente sabe como que os Estados Unidos participaram da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele só entrou porque teve o ataque a Pearl Harbor. Se não fosse isso, ele ia continuar lá, mandando dinheirinho, mandando comidinha e ganhando com a guerra. Né? A gente sabe disso. Né? Quando ele é incluído forçosamente na guerra, ele dá logo um fim. Não é politicamente correto. Nunca foi. E a gente sabe que os Estados Unidos hoje estão passando por uma crise econômica muito grande, como o resto do mundo, pós-pandemia. Né? E aí, o que é legal? O que o Biden tem a ver com tudo isso? O presidente americano subiu ao palco e discretamente foi retornando com o assunto, com o imbróglio lá da Ucrânia. Um assunto que desde 2014 os professores de ensino médio já colocam nas salas de aula de história. Né? Ele está acontecendo lá, como o da Síria está acontecendo lá, como o do Afeganistão continua acontecendo, como o do Kuwait continua acontecendo. Eles não pararam de acontecer. Só não são importantes agora porque ou se perdeu o controle ou não se tem mais o que fazer lá. Não deu certo, deixa para lá, vamos ali para outro lugar. Enfim, todo mundo sabe
que na geopolítica vale tudo, né? Não é um mundo de mocinhos, infelizmente é assim desde os primórdios. E para a OTAN, até então, não ter a Ucrânia em sua base é perfeito, uma vez que a mesma é o cenário ideal para fomentar essa política. E por que isso? Porque os países membros da OTAN têm um compromisso entre si, tá? Nós temos um artigo, que é o artigo 4º, que invoca, que um dos países pode invocar para suscitar a discussão se vai se rebater ou não, e o 5º é a força de ataque. O 4º foi evocado ontem. A gente tem ouvido há muito tempo a mídia internacional falar que o Putin quer invadir a Ucrânia, mas não é bem isso. E isso não é de hoje. A Rússia apoia e reconhece os movimentos separatistas e apoiou a independência desses países separatistas, tá? Enquanto a atual liderança ucraniana descumpre os acordos firmados. Pensem num jogo, que o jogo seria esse, né? Tá a Ucrânia ali e a gente tem um cabo de guerra. De um lado, os Estados Unidos manipulando, sob a égide de estar na OTAN, manipulando essas questões, e do outro lado, a Rússia, que se sente ameaçada pelos mísseis. A Ucrânia, e aí a gente, vamos parar para pensar um negócio. Ai, tadinho dos ucranianos, eu realmente estou com muita pena dos ucranianos. Não estou falando das mortes, não estou falando das mortes civis, esqueçam isso um momento, vamos pensar só no joguinho de tabuleiro, só no tabuleiro da coisa. A Rússia tem um poderio militar, um poderio bélico absurdo, ok? Ok. A Ucrânia tem bateria antiaérea, tem um monte de mísseis apontados para a Rússia, a gente já sabe, não só na Ucrânia, nos países ao entorno também. Ela tem 1.100.000 soldados. Vou dar uma pesquisada, eu não sei qual a população da Ucrânia total aqui, mas eu vou dar uma pesquisada. Ela tem 1.100.000 soldados. Tem 98 aeronaves de ataque. Gente, um país que não quer guerra, tem 98 aeronaves de ataque, um monte de helicóptero de ataque, mais de 20.000 naves de artilharia, blindados, tanques, essas coisas. Um país que não quer guerra, tem isso na fronteira? Não, não tem. Não tem, né? Então, voltando ao tema da nossa conversa, ninguém é mocinho nessa história. Né? Se por um lado a Rússia vem alimentando o poder bélico desses movimentos separatistas, por outro lado a OTAN está colocando lá dentro da Ucrânia, com o apoio da Ucrânia, claro, com o apoio deles, armas, homens, treinamento. Gente, nós já vimos essa questão no Afeganistão, nós temos visto essa questão ao longo da história. Então, muito bem, e por que a gente fala, só para finalizar aqui, que eu já falei pra caramba, por que a gente fala que pode haver uma guerra mundial? Tá? Porque a União Europeia depende do gás russo. Não lembro da Europa ter passado frio nesses últimos anos, assim, não lembro do Putin ter cortado o gás da Europa, não. Olha só, pensem nisso. A Rússia está sofrendo uma série de sanções econômicas, ok? E o gás continua indo para a Europa. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Estados Unidos e Rússia são oponentes históricos e alimentam essa divergência entre eles há décadas. O ataque russo foi o maior ocorrido a uma nação livre até então. Caso a Ucrânia consiga a pretendida aludida vaga na OTAN, a guerra é declarada, porque ela foi invadida, né? Já se chegou na capital. A Ucrânia possui um poderio bélico absurdo e, mesmo não sendo país membro, ela tem o apoio da OTAN, né? E apoio internacional, o vídeo que foi falado ontem na ONU. A Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2, que era patrocinado pela Rússia e por grandes empresas europeias. A União Europeia já começou a aplicar sanção aos parlamentares que apoiaram o ataque russo. Por aí vai, né? A gente tem o Reino Unido impôs sanção aos bancos, os Estados Unidos impuseram sanção aos bancos. Há uma ameaça de tirar a Rússia do sistema SWIFT. Por outro lado, a Ucrânia não é um país suficientemente valioso para o cenário mundial. Vai depender, o mais provável até então é que a gente veja mais uma grande tragédia, como na Síria, por exemplo. Muitas mortes de civis e destruição de prédios.
de edifícios, não só de prédios públicos, né? É o que a gente viu na Síria, tristemente, é o mais provável. Mas não é impossível, né? Até ontem, eu particularmente não achava provável que houvesse uma guerra que incluísse muitos países. Só que, com o crescimento das sanções econômicas e a evocação do artigo 4º do Tratado da OTAN, a possibilidade desse conflito se tornar um pouco mundial, ganhar níveis mundiais, cresce um tanto. No Brasil, o que é o Brasil? O Brasil, o Itamaraty não tem planos de retiradas aos brasileiros, até porque não tem, sabe que tem em torno de 500 brasileiros lá, mas não tem os números exatos nem aonde estão, né? E o espaço aéreo lá é impraticável, não é viável. O Itamaraty fez uma nota de tom ameno, a gente tem uma divergência aí entre as opiniões pessoais do presidente e do vice-presidente, mas enfim, o que vale na política internacional é o posicionamento do ministro das Relações Exteriores da ONU e o posicionamento do Itamaraty. Tá? Para pensar, o que a gente deixa aqui para pensar? O mundo, em um dia de ataque, 2 agora, o mundo inteiro se mobilizou para receber os ucranianos, o mundo ocidental. Tá? E o Diogo Moura, que foi meu aluno, me colocou uma coisa muito interessante, né? Uma humanidade crescente e tal, bacana. Foi assim com os sírios? O que a Europa fez quando os sírios vieram lá de barquinho, por terra, como for, fugindo dos ataques? Né? Palavras-chave para a gente guardar isso. União Soviética, Guerra Fria, OTAN, Gorbachev, Euromaidan, Biden, imperialismo e conflito congelado. São questões que a gente tem que pensar. Depois eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Eu queria que vocês deixassem as dúvidas aí embaixo. Eu tentei falar rapidamente. Não é uma questão que dá para se falar em meia hora, né? Eu falei de forma muito pincelada, muito superficial. E aí eu queria que vocês me fizessem o seguinte, que vocês mandassem para mim o que vocês gostariam que eu detalhasse, que eu falasse um pouco mais. Tá bom? Beijo. Obrigada.